Tenho o prazer agora de conceder a palavra ao doutor Renato Bignami, auditor fiscal do trabalho, assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, mestre em Direito do Trabalho pela USP. Tem a palavra, doutor Renato. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar o ministro, presidente João Oreste Dallazen, a pessoa de quem aproveito para cumprimentar todos os magistrados e magistradas do trabalho do nosso país. Cumprimento aí o doutor Alberto também, aproveito para, na pessoa do doutor Alberto, cumprimentar os advogados e advogadas que também estão presentes aí na plateia. Vou cometer uma heresia e puxar pela origem do doutor Ricardo e aproveitar também estender o cumprimento aos membros magistrados do parquê, né, aos colegas aí do Ministério Público, que também estão presentes, e cometerei uma segunda heresia, cumprimentando a doutora Vera Albuquerque, que está sentadinha lá no fundo, é a nossa secretária nacional de Inspeção do Trabalho, né, na pessoa de quem aí também aproveito e cumprimento os meus gloriosos colegas auditores e auditoras fiscais do trabalho, que também estão presentes aí, espalhados pela plateia. Ao passo que aproveito para agradecer pelo convite, né, e é uma oportunidade para a inspeção apresentar um pouco do trabalho que ela faz, o esforço que, enfim, compromete boa parte aí dos auditores fiscais do trabalho de nosso corpo fiscal, né, sempre no sentido de garantir a adequada inserção dos aprendizes no mercado de trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar, né, que tanto a limitação do trabalho infantil quanto a correta inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, na verdade, constituem a raiz mesma, né, da origem do direito do trabalho, né? Se nós formos nos lembrar, e eu peço para a organização passar já para a próxima imagem, se nós formos nos lembrar aí, né, da origem inicial do direito do trabalho, né, da grande razão de ser do direito do trabalho, existe, né, na verdade, justamente para limitar, de certa forma, ou pelo menos balizar, né, o laissez-faire que existia aí no século XIX, justamente o grande argumento de que a oferta e a demanda devem regular o mercado de trabalho. Então, na verdade, essa é que é a grande origem do direito do trabalho, né? Limitar, de certa forma, enfim, proibir o trabalho infantil e limitar, ou pelo menos balizar, a inserção do adolescente. A próxima tela também, eu tomei cuidado de fazer alguma pesquisa histórica, e alguns autores entendem como o primeiro exercício, a primeira experiência de regulação de natureza trabalhista do mundo ocidental, como sendo a Lei de Peel, né? É o Health and Morals of Apprentices Act, a lei sobre saúde e moral dos aprendizes, né? É uma lei de 1802 na Inglaterra, e surgiu justamente de uma disputa, vejam que curioso, um desafio entre dois industriais, ambos prominentes, ambos riquíssimos e ambos muito poderosos do ramo têxtil da Inglaterra de 1802. Um se chamava Robert Peel e outro era o Robert Owen, conhecido Robert Owen, né, que era um industrial tido como benevolente e que buscava garantir condições melhores de trabalho aos seus adolescentes. Ao passo que o Robert Peel, apesar de ser membro do parlamento, né, ele era um representante no parlamento britânico, era conhecido por dar péssimas condições de trabalho às suas crianças, né, contratava crianças de 6, 7 anos de idade. Naquela época, contratava-se as crianças pobres justamente com a ideia de que havia algum benefício para essas crianças, porque essas crianças estariam aprendendo um ofício. Eram justamente os aprendizes de ofício na indústria, né? Crianças trabalhando por 12, 14, 16 horas. Existem diversos relatos de crianças morrendo, tanto por exaustão, quanto por péssimas condições de trabalho que eram oferecidas nessa indústria. Pois bem, Robert Owen teria desafiado Robert Peel, por ser um membro do parlamento, a que propusesse ao parlamento normas de regulação das condições de trabalho dos aprendizes daquela época. Robert Peel inicialmente resistiu bastante, porque ele entendia que qualquer regulação iria encarecer o seu produto e o faria perder competitividade no mercado. Mas, ao final, acabou sucumbindo, e daí surgiu a primeira regulação de natureza trabalhista do mundo ocidental moderno, né? É a famosa Lei de Peel. Acabou, ironicamente, tomando o nome do Robert Peel, né? E não
do maior benfeitor entre os dois, que seria o Robert Owen. Mas Robert Owen passou para a história realmente como, enfim, um grande mentor aí, né, de condições mais humanas de trabalho. Posteriormente, várias nações industriais acabaram seguindo o exemplo britânico, né? A Lei de Peel é considerado o primeiro de uma série de leis de regulação das condições de trabalho na indústria, né? Os famosos Factories Act, né? No entanto, a Lei de Peel considerou-se inócua justamente porque ela não tinha nenhum mecanismo de inspeção, né? Vejam que curioso, já na sua origem, a inspeção do trabalho está diretamente ligada à criação do direito do trabalho e logo também, de certa forma, ao estabelecimento e ao fortalecimento do Estado social e democrático de direito. Então, na verdade, essas noções todas caminham em conjunto, ou seja, a ideia de que regulação e a ideia de que intervenção no laissez-faire, né, na autonomia privada dos particulares, é essencial para o desenvolvimento do Estado social e democrático de direito. O Brasil, como não podia ser diferente, Brasil aí já republicano, né, aí a próxima tela, por favor, né, Brasil republicano, acabou editando o decreto famoso e conhecido decreto 1313, né, de 1891, que também estabelecia limitação e, de alguma forma, um sistema de inspeção e de controle das relações de trabalho do adolescente. Tá? Modernamente, obviamente, que tudo isso é história, né? Modernamente, os institutos se desenvolveram bastante. Hoje em dia, apesar de que ainda assistimos a alguma manifestação aí dos particulares no sentido de limitação dos poderes aí do Estado, né? Mas, obviamente, que o Estado Social está estabelecido, né? É um pilar, são os pilares da nação aí, né? Estado Social, trabalho digno e também a livre iniciativa, não é? São aí os pilares que sustentam a nossa democracia, mas atualmente a aprendizagem possui aí, né, no seio social e também em todas as instituições um caráter extremamente mais avançado e moderno do que poderíamos pensar no começo do século XIX, né? Hoje em dia, nos parece cada vez mais claro que a aprendizagem, do ponto de vista das empresas, garante uma maior e uma melhor competitividade entre elas, não é? A empresa investe no adolescente, é uma maneira desse adolescente se preparar, da própria empresa buscar quadros melhores aí, e investir desde o início da formação num trabalhador que certamente agregará valor a essa empresa, né? A aprendizagem ajuda a modernizar os meios de produção, né? Ajuda, inclusive, a garantir à empresa uma maior flexibilidade, pois ela conta, desde o início, com a formação desse adolescente, né? E, de certa forma, melhora, inclusive, a qualidade dos produtos e dos próprios serviços que são prestados a toda a sociedade. A próxima tela, já, por favor. A próxima, por favor. Já para o adolescente, além de ser naturalmente um direito, não é, que consta da legislação toda de proteção, é a grande oportunidade que esse adolescente tem de entrar no mercado de trabalho, tanto com uma formação teórica, quanto com uma formação prática no próprio ambiente de trabalho. Então é essencial a aprendizagem, tanto para a empresa, quanto para o adolescente, quanto para a própria sociedade. A próxima tela, por favor. Eu poderia ainda citar como outros benefícios para a empresa. Enfim, a empresa acaba formando os seus quadros de forma mais adequada, não é? Ela acaba sabendo exatamente qual é o profissional que ela tem, qual é o caminho que ela vai dar para o profissional. Esse profissional ainda está no momento de formação, né? É um adolescente, geralmente, né? Que é o público-alvo prioritário nosso aí do Ministério do Trabalho de inserção. Que mais? O aprendiz, ele também produz, né? Não vamos esquecer que o aprendiz, ele não está ali de favor, né? Ele produz para a empresa, ele agrega valor para essa empresa, né? E somente pelo fato desse aprendiz também possuir um caráter aí de pessoa que
acaba ganhando alguma qualificação, esse contrato de trabalho acaba sendo um contrato de trabalho um pouco menos custoso. Então, obviamente que a empresa acaba levando vantagem também com essa questão dos custos. Fundo de garantia cai, não é? De 8% para 2%. Alguns direitos que são garantidos ao trabalhador ordinário não são para o trabalhador aprendiz, a jornada é um pouco menor, não é? Então, de certa forma, o custo do aprendiz é menor. E só se justifica esse custo pelo fato de que a educação está sendo ministrada a esse aprendiz, né, a esse adolescente, e a empresa está investindo justamente para que esse quadro de trabalhadores aí, aprendizes seja corretamente formado. Então, na verdade, a nossa preocupação enquanto auditores fiscais do trabalho é sempre garantir a qualidade dessa inserção, ou seja, o trabalho do auditor não é apenas numérico, né, de inserção em cima de uma cota, mas sim também garantir cada vez mais a qualidade dessa inserção para fazer valer a pena essa série de direitos que são, de certa forma, diminuídos para o trabalhador aprendiz. Não é? Até mesmo porque não queremos ver aí que, enfim, a ocorrência de substituição de mão de obra. Não é? Se lembrarmos aí, formos verificar como é que era a fábrica do senhor Robert Peel, eu diria que 90% dos seus quadros eram de aprendizes. E não se pagava um centavo ao aprendiz da época. Né? Ele não ganhava, ele simplesmente trabalhava pelo fato de que ele tinha uma expectativa de futuramente conseguir trabalhar por salário em um ofício. Né? Esse era o aprendiz no começo do século XIX. Né? O aprendiz moderno não é esse, obviamente. O aprendiz moderno é um aprendiz que está sendo qualificado, que vai contribuir corretamente para o engrandecimento da empresa e da nação. No seguinte quadro, por favor, para o aprendiz, algumas das características eu já mencionei, não é? Mas a grande vantagem para esse garoto, para essa garota, né, é que ele terá uma profissionalização adequada, né? Ele será adequadamente formado, tanto no sistema S, ou na entidade sem fins lucrativos, ou na escola técnica, não é? E também terá a oportunidade de ter uma formação prática na empresa. Né? Isso é fundamental. Né? É uma combinação de teoria e prática fundamental para que esse adolescente se forme corretamente e tenha uma visão de futuro e de inserção, não só na empresa, mas no próprio mercado de trabalho. Além disso, esse adolescente terá uma formação adequada de prevenção pela educação. Né? Ele terá uma formação adequada em matéria de segurança e saúde do trabalho. Eu sei que o ministro Dallazen também é uma pessoa extremamente preocupada com esse tema, que é um tema tão caro para nós, auditores fiscais do trabalho. Né? O tema tanto da prevenção, quanto o tema da questão da segurança e da saúde no trabalho. Esse adolescente terá uma formação nesse quesito também, nesse tópico, e se preparar muito melhor, né, dali para frente para trabalhar de forma mais correta. E, além disso, esse adolescente tem aí garantidos os seus direitos trabalhistas e previdenciários. O Dr. Ricardo lembrou muito bem os nossos tempos lá de origem, também tive a extrema felicidade de trabalhar com a doutora Marília, né? Sou muito saudoso de doutora Marília. A doutora Marília é foi uma grande figura no Ministério do Trabalho, né? E nos dava muita tristeza ver aquelas guardinhas, milhares de adolescentes que estavam completamente jogados à sorte. Né? Eles não tinham nenhum direito trabalhista, nenhum direito previdenciário. Né? E sempre tinha lá o pai da guardinha que acabava posando de benemérito na sociedade local, né? Por ele estar tirando essas crianças e esses adolescentes da miséria, né, e colocando numa formação, na ordem unida, naquela coisa toda que a gente realmente entendia que acabava sendo prejudicial para esses garotos e para essas garotas. Pois hoje em dia, com a reforma toda da aprendizagem, está muito mais claro aí, né, que o aprendiz tem sim direitos trabalhistas e previdenciários. A próxima tela, por favor. Aí já de forma bastante rápida, só lembrando as reformas recentes, já foram mencionadas aí pelo Dr. Ricardo, né? A Lei 11.180, que alterou o artigo 428 da CLT, para aumentar, não é, a idade máxima do aprendiz para 24 anos. Então, hoje em dia fica muito mais claro também se justificar diversas ocupações
algumas das quais foram até citadas pelo Dr. Alberto, né? Por que algumas ocupações constam ali da CBO? Justamente porque aquelas ocupações que seriam proibidas ao menor de 18 anos não são para aquele adolescente de 18 a 24. Né? Então, hoje em dia, temos aí uma inserção muito mais tardia do adolescente e do jovem no mercado de trabalho. Então, temos garantia aí da possibilidade de inserção também do jovem de 18 a 24 anos via aprendizagem. E esse jovem ele pode assumir uma atividade que talvez seja proibida para um menor de 18 anos. Né? Então, é fundamental aí que compreendamos essa decisão da administração pública, né, em considerar para a elaboração tanto da classificação brasileira de ocupações, a conhecida CBO, quanto para o cálculo da cota aí, né, de aprendizagem, determinadas ocupações que, curiosamente, podem causar uma certa espécie, né, justamente porque não demandam, enfim, qualificação profissional. No entanto, é fundamental que essas profissões também façam parte da cota, primeiro, porque existem profissionais aí que podem assumir essas cotas. Segundo, né, não é obrigatório para a empresa, não é, que ela aloque o adolescente nas ocupações que estão sendo consideradas para a formação da cota. Ela pode muito bem alocar numa profissão ali, enfim, numa colocação num posto de trabalho completamente diferente daquela profissão que foi considerada para fins da CBO. Né? Dito isso, também menciono aí o decreto 5598, que regulamentou toda a inserção de aprendizes, e posteriormente a Lei 11.788, que finalizou por terminar aí a grande reforma no Instituto de Aprendizagem, garantindo a inserção do portador de deficiência, não é? E, além disso, excluindo, né, o portador de deficiência desse limite de idade de 24 anos, não é? Garantindo aí também a escolaridade do trabalhador adolescente. A próxima tela, por favor. Além da aprendizagem, então, ela possui algumas características muito interessantes que sejam aí bastante fixadas, né? É fundamental que esse jovem, que esse adolescente esteja inscrito em curso de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica, né? Então, é fundamental, né, que também, da mesma forma, este trabalhador seja contratado, o contrato precisa ser escrito, né? Não pode haver outra forma de contratação desse aprendiz, né? Agora, ele pode tanto ser contratado pela empresa, né, quanto pela entidade sem fins lucrativos, né? Hipótese na qual aí, né, a entidade, obviamente, não está isenta aí do cumprimento da cota de 5% a 15%, porque ela já absorve a quantidade aí praticamente integral dos aprendizes, né? E, por fim, precisa estar garantida a frequência à escola desse adolescente. Próxima tela, por favor. Então, eu gostaria de deixar bastante claro isso, né, que não há possibilidade de aprendizagem sem carteira de trabalho assinada, sem contrato de aprendizagem escrita e sem matrícula desse adolescente no curso de aprendizagem, né? Igualmente, é fundamental a vinculação da execução desse contrato de aprendizagem com o curso que lhe está sendo ministrado, né? Então, todos esses quesitos são verificados pelo auditor fiscal do trabalho, tanto no momento inicial de exigência do cumprimento da cota, quanto no momento da execução do contrato de trabalho, né? A próxima tela, então, mostra de forma bastante resumida que o contrato de aprendizagem é, na verdade, um triângulo aí, né, com 3 vértices fundamentais. Tanto a empresa que vai fornecer a aprendizagem, quanto a entidade educacional, ou do Sistema S, ou escola técnica, ou entidade sem fins lucrativos, quanto o próprio adolescente, que também tem obrigações, como todo trabalhador as tem, não é verdade? Próxima tela, por favor. A fixação da cota já foi bastante abordada aqui, não é? Ela vai de 5% a 15%, o limite máximo visa justamente a garantir que não haverá substituição de mão de obra, né? Não queremos uma empresa que
contrate 100% dos seus trabalhadores como aprendizes, justamente porque o contrato é mais barato, né? Porque correríamos aí um risco muito sério de desvirtuamento desse contrato, não é? As ocupações são aquelas que demandam aprendizagem profissional e o cálculo é feito de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Na próxima tela a gente vai ver um exemplo. Próxima tela, por favor. O site é bastante simples, né? É muito fácil manusear, enfim, olhar, frequentar, consultar o site do Ministério do Trabalho, né? www.mtscbo.gov.br. É importante que os senhores naveguem nele e conheçam como a CBO é elaborada e, enfim, como os arcos e famílias estão todos dispostos lá, né? Próxima tela fala em quem deve contratar, são todos os estabelecimentos, né, estabelecimentos de toda a natureza, que empreguem pelo menos 7 trabalhadores. Na tela seguinte, aí quem pode ser aprendiz, não é? Os adolescentes de 14 a 18, que são a prioridade máxima para o Ministério do Trabalho atualmente, está previsto no decreto essa prioridade. Na sequência, os jovens de 18 a 24 anos, com preferência para aquelas atividades proibidas para os adolescentes, e, posteriormente, as pessoas com deficiência de qualquer idade. Na sequência, já mencionamos, né, o Sistema S, são aquelas entidades que fornecem aprendizagem, entidades sem fins lucrativos e escolas técnicas. Na sequência, por favor, já entrando na fiscalização, próxima tela, por favor. A fiscalização ela é feita em todas as unidades de federação, né? Existe um projeto obrigatório, os auditores exigem o cumprimento da cota, como eu já mencionei, verificam inclusive a qualidade dessa inserção, tanto previamente quanto em loco, verificam inclusive a qualidade dos cursos que está sendo ministrada, e aí nessa tela os senhores podem vislumbrar quantitativamente quantos trabalhadores vêm sendo inseridos ano a ano, né? Desde aí de 2008, com 55.637, até mais recentemente, o número mais recente que eu tenho, já incluindo o mês de setembro, nós temos 101.348 aprendizes inscritos, né, e contratados efetivamente hoje em dia no Brasil. Próxima tela, por favor. Aí vemos que essa é uma quantidade crescente, né? Na próxima tela, por gentileza, nós temos aí em 2011 um total de 263 mil trabalhadores contratados, dos quais 118 mil o foram por esforço dos auditores fiscais do trabalho. Então vemos que 45% dos aprendizes contratados hoje em dia são contratados em virtude da fiscalização trabalhista. Sinal de que talvez, se deixássemos aí para a lei da oferta e da demanda e para o laissez-faire, teríamos um quantitativo muito menor de trabalhadores inseridos. Na próxima tela, que é a final, né, eu já faço aí uma menção. Esse é um dado de março de 2012, baseado no CAGED, né, da base de dados do Ministério do Trabalho. Nós temos um potencial atual de cerca de 1.223.000 trabalhadores, aprendizes em profissões que demandam ocupação e formação ocupacional, que poderiam ser contratados, dos quais eu tenho aí cerca de 263 mil trabalhadores, ou seja, 20% apenas estão contratados, senhores. Existe um potencial incrível, existem jovens precisando e querendo se inserir no mercado de trabalho. Então, é um apelo que se faz, não é? De que se fortaleça o Instituto da Aprendizagem, justamente pela essencialidade dele para o Estado social e democrático de direito, né? A próxima tela eu já finalizo. Existe um manual de aprendizagem, né, que está à disposição dos senhores e das senhoras no site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br, publicações. Os senhores podem encontrar lá um manual que é publicado e que contém todas as informações necessárias aí para boa contratação. Muito obrigado e boa tarde.